Capítulo 759. Sábado à noite, 20 horas. Klein viajou em sua carruagem sofisticada e chegou à rua Boquilund, número 39, casa do membro do parlamento Matt, em 2 minutos e meio. Depois de dar uma olhada na fonte iluminada que jorrava água, ele abotoou o fraque e desceu a carruagem antes de caminhar até a entrada principal da casa. Richardson segurava uma garrafa de vinho tinto de Salville primorosamente embalada e seguia de perto seu empregador. Depois de passar pela porta principal, Klein imediatamente viu o membro do parlamento Matt e sua esposa, Rihanna, aproximarem-se para recebê-lo. O primeiro vestia um uniforme verde-oliva de oficial do exército, com uma faixa vermelho-elaranjada na cintura e algumas medalhas penduradas no peito. No reino de Loen, os oficiais em serviço e aposentados gostavam de usar seus uniformes militares nos bailes. Sua esposa usava um vestido longo amarelo com babados nas laterais e rendas raras e requintadas, o que a fazia parecer diferente das mulheres solteiras. No entanto, também expôs parcialmente o pescoço e os ombros. Klein pegou a garrafa de vinho tinto de Salville da mão de Richardson e entregou-a ao membro do parlamento Matt antes de dizer com uma reverência: "Desculpe, estou alguns minutos atrasado." Na verdade, essa era uma situação comum nos bailes de Loen. Os hóspedes preferem chegar atrasados por um determinado período de tempo do que chegar cedo. Isso porque os donos da casa ainda poderiam estar ocupados com os preparativos finais. Era o pior momento para eles receberem convidados, mas é claro, era preciso garantir que não se atrasassem mais de 10 minutos. Se Varrana não tivesse lhe ensinado isso especialmente, Klein definitivamente teria chegado mais cedo como uma forma de respeito. Está bem, o baile ainda não começou oficialmente. Matt olhou para o vinho tinto de Salville enquanto o entregava ao seu valete antes de assentir com um sorriso. Nos compromissos da alta sociedade de Loen, era preciso levar um presente para o mestre se fosse a primeira vez que participavam de um baile. As bebidas alcoólicas foram as mais bem-vindas, mas é preciso ter em mente que o primeiro presente deveria ser algo produzido localmente. Depois de cumprimentar Matt, Klein olhou para Madame Rihanna e viu que ela havia levantado levemente a mão direita. Por isso, ele deu um passo à frente e levantou a palma da mão e inclinou as costas para beijá-la. "Você ilumina o baile inteiro." Antes do baile começar, elogiar os donos da casa era uma etapa necessária nos eventos sociais de Loen. E, ao contrário de Intis, a etiqueta de beijar a mão de Loen exigia que a madame fizesse um gesto de que isso era possível antes que um cavalheiro pudesse dar o beijo, caso contrário, seria uma gafe grave. "O mesmo acontece com a sua chegada", respondeu a Madame Rihanna com um sorriso. Em seguida, o casal conduziu Duane Dantes pelo corredor até o salão principal onde ecoava uma melodia agradável. Depois de dar alguns passos à frente, Maurimet apontou para uma mulher com um vestido azul celeste. "Minha filha, Hazel." Klein olhou para a garota enquanto suas pupilas se contraíam de repente. Ele conhecia essa garota. Para ser mais preciso, ele já tinha visto a imagem dela antes. Na época em que ele perguntou a Rhodes onde poderia obter um item místico que poderia roubar os poderes Beyonders de outros, o espelho mágico indicou a cena de uma mulher arrogante vagando nos esgotos, e ela não era outra senão Hazel Matt. Ela era uma mulher com cabelos ondulados preto esverdeados e olhos castanhos brilhantes. Ela tem um item místico desse tipo? Com as condições de sua família, por que ela estaria vagando nos esgotos? É algum encontro fortuito dela? Ela estava procurando por algo ou esperando por algo nos esgotos? Ela já se tornou uma Beyonder? Como ela se tornou uma? Será que ela tem um vovô parasitando seu corpo? Klein, que vestia a pele de Duane Dantes,
Imediatamente pensou em muitas perguntas, mas pressionou a mão no peito enquanto se curvava com um olhar imperturbável. Boa noite, senhorita Hazel. Durante esse processo, ele deu uma olhada rápida no rosto de Hazel Matt e descobriu que ela tinha uma aparência serena. Havia uma arrogância em seus olhos, e tudo o que ela fez foi sorrir educadamente e responder: Boa noite, Sr. Dantes. Ela não teve nenhuma reação anormal, o que significa que ela é incapaz de sentir a aura da névoa cinza. No mínimo, não há nenhum vovô parasitando ela. Não posso ter certeza por enquanto e terei que continuar observando. Klein se endireitou enquanto pegava uma taça de champanhe dourado claro da bandeja de um garçom. Ele então começou a conversar com o membro do parlamento Mauri Matt. Eu nunca esperei que você fosse um major. Ele percebeu pela dragona no ombro de Matt. Se ele fosse um coronel, Klein teria até suspeitado se o cavalheiro também fosse um Beyonder, mas era difícil dizer para um major. Haha, não é nada. Existem muitas oportunidades para prestar serviços meritórios em Balan, respondeu Mauri. É claro que o clima lá é especialmente inadequado. Sempre sugeri aos superiores do exército que projetassem um uniforme para Balan Leste e se livrassem das tradicionais cores escuras. Caso contrário, os policiais só se sentirão como se fossem carne esperando para ser assada. Quanto aos soldados alistados, a maioria usava blusas vermelhas e calças brancas. Sim, o clima lá é completamente diferente do que existe no país. Mesmo na Baía de Desi não é tão quente. Klein indicou que esteve no continente sul e esteve no leste ou no oeste de Balan para corroborar suas experiências de caça que havia mencionado há alguns dias. Depois de alguns minutos de conversa fiada, Matt pediu desculpas e caminhou até a escada com sua esposa. No segundo andar, ele levantou uma taça de vinho tinto enquanto estava perto da grade de frente para a porta principal e disse: Obrigado a todos por terem vindo ao nosso baile. Primeiro, vamos brindar às divindades. Eles são a fonte de tudo que é belo. Ele e a Madame Rihanna bateram 4 vezes no peito enquanto elogiavam suavemente a deusa. Os outros convidados também elogiaram as divindades em que acreditavam por seus próprios meios. Matt continuou levantando sua taça enquanto dizia com um sorriso: Em segundo lugar, um brinde ao reino. É uma base estável. Para o reino, Klein ergueu sua taça de champanhe e conversou com os outros convidados ao seu redor. Depois disso, Matt examinou a área e perguntou com humor: Finalmente, a que devemos brindar? A mente de Klein zumbiu quando ele disse em voz alta com um sorriso: Um brinde à melhoria do ar em Becklund. Matt ficou surpreso porque não pôde deixar de sorrir em resposta. Excelente! Essa é uma ótima sugestão. Um brinde à melhoria do ar de Becklund. Este é um símbolo de que vivemos uma vida melhor. Saúde! A resolução da questão da poluição atmosférica sempre foi um dos seus ideais políticos como membro do parlamento da Câmara dos Comuns. Em última análise, ele vinha pressionando pelos projetos de lei correspondentes e desempenhou um papel significativo na melhoria do meio ambiente. Portanto, brindar a melhoria do ar de Becklund equivalia a brindar a si mesmo. Era mais eufemístico e mais sincero. Todos os convidados ecoaram em uma explosão animada enquanto terminavam as bebidas em suas mãos. Logo depois disso, o membro do parlamento Matt segurou a mão da Madame Rihanna e eles desceram para o corredor. Eles então começaram a dança de abertura com música suave. Todos os senhores presentes começaram a encontrar os primeiros parceiros para dançar. Klein tomou outra taça de champanhe enquanto avaliava vagarosamente os convidados. Madame Mary também está aqui. Ele passou o olhar e encontrou alguém familiar. Como uma das principais acionistas da companhia Coin, com uma riqueza de dezenas de milhares,
Madame Mary havia contratado Sherlock Moriarty para investigar o ato de adultério de seu ex-marido. Ela é membro do Conselho Nacional de Poluição Atmosférica, então é normal que tenha uma relação próxima com o deputado. Klein não tentou convidá-la para um baile, já que ele está aqui como Duane Dantes. Ele não conhecia essa mulher que morava em outra rua. Ele retraiu o olhar e olhou para outro lugar. Ele viu Hazel Matt segurando uma taça de vinho branco e parada de lado. Ela exibia um claro sorriso de alienação enquanto observava os cavalheiros focarem em seus alvos para convidá-las para uma dança. Esta dama realmente parece muito boa. Ela é digna e bonita. Ela deveria ter sido a estrela deste baile, com pessoas ansiosas por convidá-la para um baile. Porém, a maneira como ela exala aquele olhar de arrogância, olhando para as pessoas com um olhar arrogante, faz com que qualquer cavalheiro que olha para ela mude para outro alvo. Eu também vi esse olhar nos olhos de alguns Beyonders. Eles não se consideram mais mortais e muitas vezes têm um senso de superioridade quando enfrentam pessoas comuns. Isso implica que a senhorita Hazel provavelmente é uma Beyonder. Isso mesmo, se ela não é uma Beyonder, como ela ousaria ficar vagando nos esgotos? Ela é do caminho do saqueador? Mas como ela pode agir como saqueador ou trapaceiro com tanta arrogância? É difícil imaginar. Vendo que os anfitriões estavam quase terminando o baile de abertura, ele começou a considerar seriamente quem poderia convidar. Duane Dantes tem 40 e poucos anos, então não é apropriado convidar uma dama para sua primeira dança, a menos que seja alguém confirmado como júnior. E a primeira dança da maioria das damas seria feita com seus maridos. Eu deveria poder convidar pessoas que conheço ou os anfitriões. Klein analisou a pista de dança e encontrou a única mulher com quem Duane Dantes conhecia. Era sua professora de etiqueta, Varrana. Ela provavelmente já sabe que eu a ajudei secretamente. Convidá-la para a primeira dança pode facilmente fazê-la entender mal. Isso pode até afetar o relacionamento dela com o marido e causar problemas desnecessários para Duane Dantes. Não é como se eu fosse o imperador Roselli, que tem uma queda pelas esposas dos outros. Não, ele tem uma queda por tudo. Resumindo, eu deveria evitar criar fofocas. Klein desviou o olhar e ouviu a música mudar. Passou de uma melodia suave para algo vivo. Era uma peça de música rural popular no centro de Loen. Era muito apreciada pelos nobres e frequentemente usado na primeira dança. Com a mudança da música, os cavalheiros caminharam até as damas e madames que haviam escolhido. Klein também percebeu que ninguém se aproximou de Hazel Matt. Ela é uma das anfitriãs deste baile. Além disso, posso observá-la de perto. Se ela realmente é uma Beyonder do caminho do saqueador, isso implica que a névoa cinza é capaz de atrair Beyonders de caminhos vizinhos do caminho do vidente. Klein exibia um sorriso gentil enquanto caminhava sem pressa até a senhora arrogante. Senhorita Hazel, posso ter o prazer de dançar com você? Duane Dantes, com suas costeletas brancas, fez uma reverência padrão ao dizer. Hazel olhou para ele e, após alguns segundos de silêncio, disse: será uma honra. Ela então estendeu a palma da mão. Klein educadamente segurou a mão dela e entrou na pista de dança enquanto eles começavam uma dança animada. Olhando para seu rosto lindo, mas inexpressivo, Klein disse com um sorriso enquanto tentava sondar: acabei de notar que muitos jovens cavalheiros queriam convidá-la para um baile, mas não conseguiram reunir coragem. Hazel ergueu os olhos, olhou para ele e disse: Senhor Dantes, esse não é um assunto educado. Traço reticências. Klein engasgou, sem saber como responder. Ponto.